Bem-vindo a você que acompanha o Portal Acontece no RS. Hoje vamos falar sobre um assunto que faz parte da vida de praticamente todos os brasileiros, mas que ainda gera muitas dúvidas, que são os serviços notariais e registrais, popularmente conhecido como serviços de cartórios. Compra e venda de imóveis, inventários, testamentos, casamento, união estável, documentos digitais, inclusive inteligência artificial. Nesse segmento, para esclarecer esses temas, recebemos o Arthur, ele que é gestor, professor e profissional atuante no direito notarial e registral. Seja bem-vindo ao nosso portal. Arthur, se apresente inicialmente para a nossa audiência, fale um pouco da tua trajetória profissional. Muito boa noite. Então, sou Arthur Teixeira, sou natural de Santa Maria. Faz 5 anos que eu estou residindo em Porto Alegre. Iniciei minha carreira no direito há alguns anos atrás, mais ou menos há uns 10 anos atrás, em que iniciei um pouco, né, no ramo da advocacia. Vi que não era muito aquilo que eu queria, então eu queria desbravar novas áreas. E numa oportunidade surgiu a possibilidade de trabalhar em cartório. Aí me candidatei a uma vaga de balcão, né, para trabalhar no balcão de atendimento no registro de imóveis em Santa Maria. Nisso tive a oportunidade de passar por todos os setores dentro do registro de imóveis de Santa Maria. Fui me aperfeiçoando, buscando conhecimento, fiz uma especialização em direito notarial, direito registral, direito urbanístico e direito imobiliário. E aí vi que gostava daquilo ali, e aí segui, continuando fazendo outros cursos, e surgiu a possibilidade de vir para Porto Alegre. E aqui estou hoje. Atualmente atuo dentro do direito notarial, saí do registro de imóveis para tabelionato de notas. É uma mudança completamente diferente uma da outra, né? Por mais que sejam áreas voltadas para cartório, todo mundo pense que registro de imóveis é igual a tabelionato e que cartório é tudo igual e faz a mesma coisa. Não é, tá, gente? Cartórios se diferenciam um do outro, cada um tem a sua peculiaridade. A gente tem registro civil, tem registro de imóveis, tabelionato de notas, tabelionatos de protestos. Então, durante essa minha trajetória, eu fui conhecendo, me aperfeiçoando, fui compreendendo como é que funciona na prática a importância dos cartórios. A gente sabe que o cartório está ali para prestar um serviço à população, a gente exerce um serviço privado em caráter público, certo? Todo mundo pergunta, mas todo mundo é concursado em cartório? Na verdade, não só o titular de cartório é concursado. Então, nosso objetivo é prestar segurança jurídica às relações pessoais e patrimoniais, né? Estando aqui em tabelionato de notas, eu vi que essa mudança de carreira, ela foi me abrindo portas, comecei a dar aula dentro de direito notarial e registral, iniciei no direito de protestos, e aí depois fui dando aula também em registro de imóveis, tabelionato de notas, e assim fui me aperfeiçoando e sigo até hoje dando aula nessas disciplinas também. E ao longo desses últimos anos, sigo me aperfeiçoando, atuando cada vez mais na parte jurídica também. Atualmente eu atuo como gestor de um tabelionato de notas. Essa minha atividade enquanto gestor, ela envolve muito a questão das pessoas, e aí a gente nota que o direito ele, né, ele se transforma a cada dia que passa. Hoje eu consigo unir todas essas perspectivas, desde a questão do conhecimento jurídico, a gestão dos serviços extrajudiciais, mas também a gestão de pessoas. A gente sabe que tem uma dificuldade muito grande em atuar dentro da área notarial e registral. Cada vez está mais escasso o mercado de trabalho, então, para quem busca se especializar e se arriscar nessa carreira, tem muito espaço, né? A gente carece de pessoas com técnica, né? Então, a gente segue na busca por crescimento e buscando cada vez mais pessoas que queiram enganjar junto nessa missão, que não é uma missão muito fácil. Então, atualmente atuo nessa vertente, amo o que eu faço, né? Sou apaixonado pelo direito, principalmente por direito voltado para a área de cartório, né? As pessoas perguntam, nossa, como tu pode gostar dessa área? É muito burocrático. Na verdade, não é burocrático, né? Mas trabalhar em cartório é que nem cachaça. Quando tu começa, depois que tu vicia, né, dificilmente tu sai, né? Ou tu gosta 100% ou tu não gosta, né? Legal, perfeito. Perfeito. Tem que, de fato, gostar do que faz, né? Porque é bastante burocrático, né? Bastante técnico, né? Isso aí.
Perfeito. E aí uma grande dúvida, assim, que às vezes as pessoas até confundem um pouco, né? Qual que é a diferença entre cartório, entre tabelionato, entre registro de imóveis? Perfeito. Essa é uma dúvida também muito recorrente, principalmente para a população, né? Todo mundo trata como se fosse cartório, mas na verdade a gente sabe que tem tabelionato de notas, registro de imóveis, mas a gente no meio ali, no dia a dia, a gente acaba falando cartório. A grande diferença está na espécie do ato que é realizado. Por exemplo, tabelionato de notas, ele realiza escrituras públicas, divórcio, partilha, procuração, testamentos, reconhecimento de firmas, né, entre outros serviços voltados à ata notarial, né? Então, tem muitos serviços que são voltados para tabelionato de notas. A grande diferença está que, por exemplo, no tabelionato de notas é onde nasce o direito, é onde a gente formula toda a estrutura de uma escritura pública para levar a registro. E o registro de imóveis é onde ocorre a perfectibilização do ato, ou seja, a gente faz o registro da propriedade, é onde é registrado a matrícula de um imóvel, por exemplo. As pessoas, né, normalmente saem do tabelionato e acham que está com a escritura, está tudo resolvido, agora o imóvel é meu. Na verdade, não, tem até um ditado que muito se fala, né, que quem não registra não é dono. Então, o registro de imóveis é onde é feito, é onde é realizado o registro daquele imóvel, aonde é perfectibilizado o ato e aquele imóvel muda de propriedade, né? Então, ocorre a transmissão através da escritura pública é possibilitado, né, então, a transmissão de um imóvel e quando é apresentado no registro de imóveis, que é feito o registro daquele imóvel, daquela transmissão, né? Seja por compra e venda, por doação, né? Mas o direito, ele nasce no tabelionato e ele, né, encerra o seu ciclo no registro de imóveis. Perfeito. Praticamente é um processo documental, né? Que Isso aí, mesmo. a partir do momento que tu faz, então, uma escritura pública, tu precisa registrar, né? De fato, esse ato lá no registro de imóveis, né? Isso aí. Perfeito, então. E assim, o que que tu houve de mudança recentemente, assim, nessa área que tu acha que é importante destacar para a população, para quem não, para quem é leigo, enfim, no assunto? Perfeito. Cartório está sempre em voga, né? Hoje, quem trabalha em cartório sabe que a atividade extrajudicial, né, ela sempre foi um dos pilares da atividade no ramo extrajudicial. Por quê? Porque existe uma confiança muito grande nos tabeliões de notas, nos registradores, porque eles que realizam os atos e dão fé pública àquilo que é realizado, né? Mas os cartórios também passam por uma transformação muito grande, especialmente com a digitalização dos serviços. A gente sabe que tem muitas tecnologias, inteligência artificial cada vez mais presente no nosso dia a dia, e atualmente diversos atos podem ser realizados de forma eletrônica. Aí é feito por videoconferência, identificação segura das partes e uma assinatura digital. Além da tecnologia, houve também uma ampliação significativa dos procedimentos que podem ser resolvidos pela via extrajudicial. Antigamente, haviam atos que eram realizados somente pela forma judicial, né? Mas não, hoje aumentou cada vez mais a possibilidade desses atos serem realizados na esfera extrajudicial. E aqui eu falo para vocês dos inventários, que agora há a possibilidade do inventário com menor, né, na esfera extrajudicial, desde que respeite os requisitos ali, né? Atas notariais cada vez mais presentes no dia a dia, que servem como uma prova segura, adjudicações compulsórias, agora a gente tem o marco legal das garantias, enfim, diferentes tipos de negócios jurídicos podem nascer e conforme cada situação ali, né, ser solucionado sem a necessidade de um processo judicial prolongado. Então, são essas principais mudanças que a gente vem passando no dia a dia. Então, o cartório de hoje, ele é muito mais digital, acessível, integrado. Um outro ponto também que eu trago para vocês, né, a escritura pública de doação de órgãos, né? Hoje a pessoa ela pode declarar em vida que ela é doadora de órgãos e aquilo ficar, né, registrado dentro de um tabelionato de notas e os familiares poderem utilizar daquele documento para fazer a vontade da pessoa, né? Então a tecnologia ela vem mudando cada vez mais a forma de atendimento, mas ela segue preservando aquilo que ainda é essencial, né? Que é a segurança jurídica, a identificação das partes, a análise da legalidade, da prevenção de fraudes. E por que que eu toco nesse ponto da identificação das partes e da análise da legalidade? Porque a inteligência artificial, hoje, ela está tomando conta do mercado. E existem muitos
pessoas, né, criminosos que se utilizam disso para tentar realizar atos de modo digital, seja para transmitir um imóvel ou para adquirir um direito de um terceiro sem ter autorização prévia ou sem aquele negócio ser verdadeiro, ser legítimo, né? Perfeito, né? De fato é algo que é um caminho sem volta, né? As tecnologias, mas que bom que vem para somar, né? Mas que ainda assim a gente consegue garantir a segurança jurídica dos atos, né? Em meio à implementação da inteligência artificial que está em todos os setores, né? Que bom que ela vem para somar, né? E para agilizar os processos, né? Perfeito, isso mesmo, né? Então, tem os prós e contras, né? Mas hoje ela muito mais agrega, né, do que dificulta nosso serviço, né? Então, ela vem para facilitar. Hoje, todo e qualquer ato pode ser realizado de modo totalmente digital e totalmente seguro. Perfeito. E assim, de todos os serviços que são prestados, embora houve muitos avanços, a legislação muda muito, o que que tu acha assim que na rotina diária, o que que gera mais dúvidas assim perante a população nos serviços que são prestados? Uhum. Um dos pontos que ainda gera muita dúvida, apesar de para nós parecer muito simples, é a compra e venda de um imóvel, né? Ele gera sempre dúvidas. Por quê? Porque algumas pessoas acreditam que simplesmente assinar um contrato ou uma escritura já é suficiente para transferir a propriedade. E, na verdade, não é, né? A gente sabe que precisa do registro daquele imóvel, daquela transmissão no registro de imóveis para ter validade jurídica, né? Também existem muitas dúvidas ainda sobre a questão da união estável, regime de bens, inventário, testamento. É comum, por exemplo, a pessoa acreditar que a união estável só existe quando há um documento assinado, coisa que não é. Na realidade, ela pode ser reconhecida a partir da convivência pública, se ela for uma convivência contínua, duradoura, né, estabelecida com o objetivo de constituir família, já pode ser caracterizado como união estável. Outro ponto também que gera muita dúvida é a questão da ata notarial, né? A ata notarial ela é um serviço ainda pouco conhecido, embora seja de extrema importância, né, para documentar fatos, inclusive documentos de conteúdos digitais, né? Então, muitas pessoas procuram os cartórios hoje para reconhecer uma prova digital, né, de uma conversa de WhatsApp, por exemplo, né? Muitas atas hoje são utilizadas em processos judiciais para comprovar uma determinada situação. Então, o tabelião ele vai lá, ele averigua a situação, né? Ele não determina, não faz juízo de valor, mas ele apenas constata de acordo com aquilo que é narrado ou aquilo que ele verifica com seus olhos, né? E documenta aquilo através de uma ata notarial. Perfeito. Tocando nesse assunto de compra e venda de imóveis aí, como Uhum. tu colocaste que gera bastante dúvidas, né? Seria um contrato de gaveta, né? Quais são os riscos, né, ah, que são capazes, né, de um contrato de gaveta causar aí durante um processo de compra e venda? Bom, a gente vê muito na prática, no dia a dia, vários problemas decorrentes desses contratos de gaveta. E um dos problemas é quando, por exemplo, aquela pessoa que vem adquirir um determinado imóvel falece. Aí a gente tem um problema maior, porque a gente não perfectibilizou a transmissão do imóvel e, né, a gente tem um inventário para fazer a partilha, né? Então, esse é um dos riscos da falta da formalização do ato, sem contar da falta de segurança, porque às vezes tu compra um imóvel, faz um contrato de gaveta, aquela pessoa não é proprietária legítima daquele imóvel, né, e dá 2, 3 anos, ela recebe uma intimação judicial para desapropriar aquele imóvel porque é de uma outra pessoa. Então, esses são os riscos mais comuns que a gente vê no dia a dia relacionados aos contratos de gaveta. Ah, quero fazer um contrato para amarrar o negócio? Tudo certo, faz o contrato, né? Se for o caso, procura auxílio de um advogado, mas é muito importante levar esse contrato a um tabelionato para fazer o reconhecimento através de uma escritura pública. Um outro ponto também, falando sobre esses contratos de gaveta, muitas pessoas acham que basta reconhecer firma daquele contrato que está tudo certo, garantir meu direito, aquele imóvel já é meu, né? Eu levei no tabelião ali, ele fez o reconhecimento de firma, então o imóvel já passou para o meu nome. A gente tem que tomar muito cuidado que
o nosso Código Civil ele estipula que contratos superiores, né, a 30 salários mínimos, ele deve ser feito por escritura pública, para dar validade àquele ato jurídico, né? Então, passou de 30 salários mínimos, a gente tem que fazer a escritura pública, é obrigatório. O artigo 108 do nosso Código Civil fala sobre isso. Perfeito. Aí a questão de inventários também, que é um assunto bastante relevante, né? Ah, como que é o processo de um inventário extrajudicial e quais que são os benefícios? Tá. Quando a gente fala de inventário, né, isso também é um assunto que ele acaba gerando muitas dúvidas, né? É um assunto sensível. A gente sabe que o inventário ali, ele trata de questões emocionais, né? Muitas pessoas ainda não estão preparadas para fazer a transmissão aqueles imóveis que ficaram, daqueles bens, né? O inventário extrajudicial, ele veio para agregar cada vez mais, né, no nosso serviço jurídico, né? Por quê? Porque não tem toda aquela morosidade que um processo judicial tem, né? Quando a gente está tratando do inventário, a gente está tratando com vidas de pessoas ali que estão envolvidas em processo emocional, né? Então, a gente tem todo esse cuidado, né, para recepcionar as partes, para conversar com os familiares para verificar se não tem nenhum risco de fazer algo ilegal, né, para conhecer se existe consenso entre os interessados, se todos estão assistidos por advogado ou defensor público, né. A nossa regulamentação também admite condições específicas dentro do inventário extrajudicial, como eu falei para vocês, a questão do interessado menor ou incapaz, desde que sejam respeitados os direitos deles, né, que sejam preservados e que exista uma manifestação favorável do Ministério Público, né, não basta apenas todos estarem, né, concordando com aquele inventário, mas tem que ter também a presença do MP aqui como uma parte importante, né? Então, o procedimento ele pode ocorrer também com a existência de testamento, desde que observados requisitos legais, né? Então, depende muito de cada situação específica, né? Porque cada processo, né, envolve uma situação determinada e ele precisa ser analisado de uma maneira individual, né? Então, é importante não partir da ideia de que exista um processo padrão e que todos vão seguir o mesmo rito. Não, né? A gente analisa todos os processos de modo individual, respeitando todas as particularidades de cada processo. Perfeito. Por isso é importante, né, até ter uma orientação técnica, né? Isso aí. Né? Às vezes a pessoa não está acompanhada de advogado, posso tirar uma dúvida? Sim, claro, a gente está disponível sempre para sanar dúvidas. A gente não substitui o advogado, né? Muitas pessoas confundem isso, é importante e é obrigatória a presença do advogado, né? Mas para dúvidas gerais a gente está ali para dar toda assistência e suporte, juntamente também com o advogado. Se o advogado precisa de algum suporte, a gente está sempre disponível. Perfeito, bem esclarecedor, né? Esse assunto aí que é de bastante relevância. E aí outro assunto que também é relevante, mas é um assunto já que é bastante polêmico. Polêmico, não sei se é a palavra, mas assim não sei se é muito usado, né? Tu, como especialista na área, pode dizer que são os testamentos, né? Existia bastante Sim. preconceitos quanto a isso. Qual que é a realidade dentro dos cartórios? Tá. Esse procedimento é utilizado, não é? Qual que é a realidade? Tá? Existe um mito muito grande em relação ao testamento, tá? Muitas pessoas acreditam que o testamento ele deve ser feito somente por pessoas ricas, idosas ou com muitos bens. Na verdade, a gente aqui está tratando de um planejamento sucessório, né? Outra situação que também é um mito é pensar que depois que está feito, ele não pode ser mais alterado, né? Enquanto a pessoa possui capacidade, o testador, né, ele pode modificar ou revogar suas disposições quantas vezes quiser, né? Também não é verdade que a pessoa possa necessariamente deixar todo o patrimônio para quem ela quiser, né? Quando existem herdeiros necessários, tem que respeitar a parte legítima de cada herdeiro, né? Em regra, a gente faz a transmissão somente da parte disponível, certo? Mas hoje o inventário ele é uma das ferramentas muito utilizadas para o planejamento sucessório, né? Só que as pessoas acabam não se dando conta disso, né? E aí lá quando ocorre o falecimento de um familiar que se lembra, por que que a gente não fez um testamento, né? Mas o testamento é uma forma de deixar tudo organizado, né? Com suas devidas peculiaridades, né?
e se tem desejo em vida de deixar algum bem a uma determinada pessoa, é muito comum, né, ser feito por testamento, certo? Então a gente tem que tirar aquele mito, tirar aquela ideia de que somente pessoas ricas fazem. Na verdade, não, né? Na verdade, se eu tenho a minha casa, estou preocupado ali, né, como é que ela vai ser administrada, né? Pode deixar até ali a forma como vai ser feita essa administração e distribuição de acordo com as regras específicas e respeitados os limites de cada bem ali, né? Perfeito. E no caso, assim, o testamento, ele substituiria um processo de inventário extrajudicial ou não necessariamente? Qual que é? Na verdade, ele vai servir como uma ferramenta dentro do inventário, porque a gente não pode doar a totalidade de todos os bens, tem que respeitar a legítima, né? E a legítima ali, ela é, né, partilhada, é feito todos os trâmites através do inventário extrajudicial, né? Perfeito. Tem respeitar essa hierarquia ali, no caso Bem, das partes. Perfeito. Uh, referente à ata notarial que tu tinha uhum. comentado antes, né? Tu tens algum exemplo que tu possa citar, assim, que pode ser utilizado esse tipo de ferramenta? Eu sou síndico de condomínio também, né? Além de trabalhar em cartório e ser professor, eu sou síndico de condomínio. Uma possibilidade é aquelas desavenças entre vizinhos, por exemplo. Né? Agora, no meu condomínio, está com muito problema de infiltração de uma unidade para outra. Né? Até esses dias eu fiquei surpreso porque uma senhora idosa, já com 73 anos, ela disse, Arthur, eu realizei uma ata notarial para deixar registrado que eu estou tentando todas as tratativas com a vizinha de cima. Eu fiquei surpreso, porque não é muito comum as pessoas conhecerem esse instrumento, ainda mais utilizado da forma correta. Porque a ata notarial ela é um instrumento hoje utilizado tanto para comprovar um determinado fato através de algo que é possível comprovar fisicamente, seja num conflito entre vizinhos, entre moradores de um determinado condomínio, que é muito comum, onde tem muitas pessoas morando em condomínio, né? Como também fui ofendido nas redes sociais, né? Quero comprovar que aquela ofensa ali feriu, né, a minha honra, né? Então as pessoas utilizam através da ata notarial para comprovar, aí depois buscar os recursos judiciais para dar andamento no processo. Outra forma também, né, é utilizar essas provas, né, para comprovar o tempo, né, de posse de um determinado imóvel. Né? Eu moro no imóvel, mas eu não tenho escritura e quero fazer o processo de usucapião. Né? Então, a ata notarial ela é o meio específico utilizado para comprovar que a pessoa tem a posse daquele bem, né? E que ela pode adquirir a propriedade do bem futuramente. Perfeito, né? Então, um instrumento que pode ser utilizado aí para muitas formas, né, no meio jurídico, né? Não, perfeito. Ela hoje ela tem sido utilizada muito para preservar provas digitais. A gente sabe que tudo na internet postou, dá 2 minutos, a pessoa vai lá e apaga. Meu Deus, e agora, né? Como que eu vou comprovar aquilo ali? Eu tenho um print no meu celular, né? Posso comprovar? Né? Então, a ata notarial ela pode documentar mensagens, publicações em redes sociais, páginas de internet, vídeos, áudios. A gente faz a degravação dos áudios, anúncios, conversas em aplicativos e outros conteúdos digitais. É, isso é importante porque esses conteúdos eles podem ser apagados, modificados ou se tornar indisponíveis, né? Então a ata ela vai registrar a existência e ali, né, ela vai preservar as características daquele conteúdo para que a gente consiga constatar e comprovar depois futuramente. Então é muito importante procurar o tabelionato o quanto antes, né? Se a publicação ou mensagem já tiver sido apagada, não puder mais ser acessada, a comprovação ela pode ser limitada. Então, quanto antes a pessoa tomar as providências necessárias, quanto antes ela falar com o escrevente lá no cartório, né, ela consegue agilizar e, quem sabe, comprovar uma determinada situação. Perfeito, né? Agilizar para conseguir manter essas provas, né? Isso aí. Perfeito. E quanto a casamento, união estável, né? Tu até tinha debatido um pouco antes ali, mas assim, quais são as principais diferenças desses regimes aí de bens? Bom, existe uma confusão muito grande em relação a casamento e união estável, né?
Às vezes a pessoa acha porque está morando junto, ela está casada, né? Mas na verdade a gente ali tem uma união estável, né? O casamento ele é um ato formal, né? Ele é celebrado e registrado junto ao registro civil. Já a união estável ela decorre de uma convivência pública, né? Contínua e duradoura, e ela tem o objetivo de constituição de família. Existem suas peculiaridades, cada um dos institutos, eles muito se assemelham, né? E a união estável hoje ela está cada vez mais comum no Brasil, né? Então a união estável ela pode existir mesmo sem escritura ou sem um contrato formalizado, né? A formalização, entretanto, ela é muito importante para definir a data de início, o regime de bens que vai vigorar, a existência da relação e outras regras que podem ser escolhidas pelo casal, né? Então a ausência dessa formalização ela pode, por exemplo, dificultar para comprovar a união estável, seja no INSS ou até mesmo para clubes, né? As pessoas utilizam muito para clubes a união estável, né? Para colocar o cônjuge, né? O companheiro ali na dependência do clube ali, né? Agora eu falei cônjuge, na verdade as pessoas também confundem isso, né? Quando a gente está na união estável, a gente está com o companheiro, quando a gente está no casamento, a gente tem o cônjuge, né? Então, principalmente em situações de separação, falecimento, inventário, previdência social, ou ainda para adquirir um imóvel, né, na aquisição do imóvel, é muito importante a formalização, seja da união estável ou do casamento, né? E aí as pessoas me perguntam, tá, mas por que que é importante o casamento e a união estável? Aí a gente entra na figura do regime de bens, que é algo que causa muitas dúvidas, né? Às vezes as pessoas estão ali num congresso ou estão ali numa apresentação, e sempre rola aquela pergunta: ah, mas se porventura eu me separar hoje, eu tenho uma casinha lá que eu comprei há muitos anos atrás, né? Eu devo, né, fazer a partilha daquele imóvel com meu cônjuge, né, com meu companheiro, né? Então, o regime de bens ele vai definir como o patrimônio ele vai ser administrado durante a relação e quais são os efeitos que poderão surgir em caso de uma separação ou ainda em caso de um falecimento, né? Na ausência, por exemplo, da formalização, pode gerar dificuldade para comprovar a união, né? Seja também naqueles casos de separação, falecimento e inventário também. Então, a ausência, e na ausência da escolha de um regime, vai vigorar o regime padrão no Brasil. Hoje, o regime de bens padrão, para quem não sabe, é da comunhão parcial de bens, né? Então, antes era, né, da comunhão universal, e aí agora, né, desde 77 ali é da comunhão parcial de bens, né? Então, a escolha ela não deve ser vista como uma falta de confiança, né, mas ela deve ser uma decisão conjunta do casal, porque ela serve simplesmente para facilitar a organização patrimonial e também manter a transparência entre o casal. Sempre rola aqueles atritos na hora de definir o regime de bens, porque às vezes o marido, né, ou a esposa, ela tem uma ideia, ou o companheiro ou a companheira tem uma ideia, não, eu acho que devemos fazer a nossa união estável pelo regime da comunhão parcial. Não, mas eu só faço se for pela separação total. Então, é bom conversar com seu companheiro, ou com sua futura esposa, né, ou seu esposo, enfim, para definir qual que vai ser o regime de bens a ser escolhido, porque isso facilita, né, a gente nunca se sabe o dia de amanhã, e normalmente quando a gente não consegue ter uma definição clara e ocorre um divórcio ou uma separação ali, né, ocorre o litígio. Daí acaba tendo que ir para a via da esfera judicial e aquilo se arrasta por anos, e aí tem todo o estresse de ter que passar por esse processo que muitas vezes acaba sendo doloroso para uma das partes, né? É um processo que pode ser evitado a partir do momento que tu conhece, né, a diferença de cada uma das... Exato. Isso mesmo. O ideal é procurar orientação antes do casamento, antes da formalização da união estável, principalmente quando um dos dois já possui patrimônio, né? Filhos de relacionamento anterior. Eu tenho uma empresa, né? Dívidas ou uma situação financeira muito diferente da outra pessoa. A gente sempre recomenda buscar orientação, até para que consigam definir de uma forma mais clara possível, né? Qual foi o regime de bens escolhido, né? Conversar antes, a gente sempre vai permitir escolher o regime mais adequado e evita que também que o casal descubra as consequências patrimoniais somente no momento da separação ou de um falecimento. Muito antigamente as pessoas não davam muita importância para a escolha do regime de bens. Aí ocorria de um dos dois falecer, aí aquela briga pelos familiares, mas não sabia que isso não transmitia para
para minha mãe, né? Então, ocorre muito daquelas brigas também. Perfeito, por isso que é importante aí tomar a decisão certa desde o início para evitar Sim. dor de cabeça futura, né? A orientação sempre faz a diferença. Com certeza, legal. E aí, voltando um pouco no assunto de inteligência artificial ali, Sim. né? Quais são os cuidados que a gente deve ter, né, nesse meio digital aí, principalmente as fraudes documentais? Bom, a tecnologia, como eu falei para vocês, ela está cada vez mais transformando a atividade dentro dos cartórios, né? A tecnologia, ela tornou os serviços mais acessíveis e reduziu as barreiras geográficas. Às vezes a pessoa está lá do outro lado do país, quer fazer uma escritura, a gente marca a escritura, manda para as partes, elas conferem, dão um ok, a gente lavra e faz através da videoconferência, né? Há, hoje em dia, muitos atos notariais que podem ser realizados de forma eletrônica. Eu diria que todos hoje podem ser realizados de forma eletrônica, né? E a assinatura digital ela ocorre através da plataforma oficial, né? Então, houve avanços na integração dessas centrais, né? Na consulta de informações, no envio eletrônico de documentos, na comunicação entre tabelionatos, que está cada vez maior, dos registros, dos órgãos públicos, né? Que é para facilitar. Isso proporciona mais agilidade, mas também exige também dos cartórios investimentos constantes, né? Seja em segurança da informação, proteção de dados, prevenção de fraudes, né? Agora a gente tem recentemente a implantação do provimento 213, que fala dos investimentos em tecnologia, do que deve ser feito para prevenir litígios ali, né, em razão de fraudes, né? Então, que nem eu falei para vocês, o papel da IA, né, da assinatura eletrônica e dos documentos digitais, né? Então, a inteligência artificial, hoje, ela pode auxiliar na organização de informações, na conferência de dados, seja para padronizar a rotina, para melhorar o atendimento, contudo, ela não vai substituir nunca a análise jurídica, né? A responsabilidade funcional, nem a atuação humana do tabelião, mas ela serve como uma função assessora, que é para facilitar a atividade no dia a dia, né? A assinatura eletrônica, por exemplo, ela permite que muitos atos sejam realizados à distância, mas precisa estar inserido em um ambiente seguro, com identificação das partes, que tenha mecanismos capazes de preservar a autenticidade e a integridade daqueles atos, né? Então, o papel do ser humano vai se perder com a inteligência artificial? Eu acredito que não, mas ele vai exigir cada vez mais capacidade técnica das pessoas para conduzir esses processos, porque a tecnologia ela vem para agregar e muito, né? Mas ela não retira o papel e a importância do tabelião, né? Seja dos seus prepostos também, né? Mas ela acaba dando mais eficiência e também ali em conjunto com o papel humano, ela traz muito mais segurança, né? Então a gente consegue realizar um ato muito mais rápido hoje através dos meios digitais, mas também tem que ter todo aquele cuidado de fazer todo o trâmite seguro, né? Perfeito. Outra dúvida que eu ia te colocar, assim, que o Uhum. pessoal bastante questiona a questão dos valores, né, das prestações de serviços dos cartórios, dos tabelionatos e dos registros, enfim. Como que é essa precificação dos valores? Existe uma diferença de tabela de município para município ou até de estado para estado? Como que acontece essa precificação? Perfeito. Também isso gera muita dúvida também, né? Há aqueles que falam, né, o tabelião vai enriquecer, né? Todo dia cobra um preço. Isso é mito, tá, gente? Né, existe uma tabela, né? Essa tabela ela tem que ser seguida, né? Essa tabela, né, ela muda anualmente, ela sofre alterações. Todo dia 1º de janeiro de cada ano, ela sofre uma alteração de valor, mas ela segue um preço específico por estado, né? Cada estado tem a sua tabela de emolumentos, né? A gente trata de emolumentos. As pessoas também questionam muito, mas se o meu imóvel, né, vale 200 mil, estou vendendo por 200 mil, como que eu sei quanto que eu vou pagar, né? O que a gente tem que entender, né? Quem faz a avaliação é o estado ou o município, dependendo se for doação ou se for uma transmissão de imóvel. Quando a gente tratar de doação, quem é responsável por fazer essa avaliação é o Estado, né? Seja por causa das mortes ou por simplesmente uma doação simples, né? Quando é compra e venda, quem faz a avaliação é o município.
Feito a avaliação, é gerada uma guia de imposto. Essa guia ela deve ser paga, esse valor não fica com os cartórios, né? É pago para o Estado ou para o município, e a partir dali a gente consegue ter um embasamento para ter uma perspectiva de quanto que vai dar aquele registro ou aquela escritura. Também surgem dúvidas, né? Eu pago caríssimo para fazer uma escritura. O que que acontece? Além do imposto que tu paga, tu também paga o serviço notarial e também paga o serviço registral, né? São duas espécies de serviços que são pagas, mas respeitando a tabela de emolumentos, né? Ela é por faixas de valores ali. Perfeito, esclareceu bastante, assim, um dos pontos que também gera bastante dúvida. Agora, para a gente concluir aqui, gostaria que tu deixasse uma mensagem final aí, referente ao segmento, enfim, de modo geral, que tu queira deixar como mensagem final aí. Bom, o que que eu posso falar para vocês que buscam, né, o serviço de cartório, de tabelionato de notas, de registro de imóveis, é que a segurança jurídica ela começa antes do problema, né? E muitas pessoas elas procuram a orientação somente quando já existe um conflito, uma perda patrimonial ou uma dificuldade familiar. Os tabelionatos de notas, os registros de imóveis, enfim, todos os cartórios, eles atuam justamente na prevenção. Então, por exemplo, eu falo da minha área, tabelionato de notas. Uma escritura, quando ela é bem elaborada, né, um imóvel devidamente registrado, uma união estável formalizada corretamente, ou quando ocorre um planejamento sucessório através de um testamento, né, isso, no momento certo, pode evitar anos de incerteza, anos de dor de cabeça, né? Evitar aquele litígio, que aquele problema tenha que ir para o judiciário. Né? Então, nós, enquanto prestadores de serviço para a comunidade, a gente está ali muito mais para produzir documentos do que para criar problemas, como muitas pessoas acham. É muito burocrático a atividade notarial. Na verdade, a atividade notarial e registral, ela protege escolhas, né? Relações familiares e patrimoniais. Então, informação e planejamento antes, né, de vir a existir o problema são as melhores formas ainda de evitar qualquer tipo de problema jurídico no dia a dia. Então, a gente segue à disposição da população, seja para tirar dúvidas, seja para mostrar o melhor caminho, mas sempre apresentando com muita segurança jurídica e estando ali, né, para prestar um serviço de qualidade para a população. Essa é a minha mensagem, né? Gostaria de agradecer o convite. É uma honra poder falar sobre direito notarial e registral. Sigo à disposição para novas dúvidas, né, para novas conversas. E qualquer coisa, né, podem me procurar aqui em Porto Alegre. Estou disponível, né, da população. Perfeito, a gente agradece aí, Arthur, a tua disposição em estar falando com nós de assuntos tão relevantes, né, aí na esfera jurídica, a gente pode dizer assim. E a gente pede então para que o pessoal continue acompanhando nosso portal, Acontece no RS, que semanalmente aí a gente está trazendo profissionais das mais diferentes áreas para agregar, trazer informação com credibilidade. Muito obrigado, Elisandro. Uma boa noite para vocês. Feito, boa noite.